E aí, investidores, tudo certo? No vídeo de hoje eu montei aqui, especialmente aqui para os inscritos do canal, uma carteira que pague dividendos todos os meses. Nós sabemos que as ações, diferente dos fundos imobiliários, via de regra não pagam os dividendos que nós tanto queremos todos os meses. Para isso, eu montei, obviamente é a minha opinião, uma carteira com um bom retorno de dividendo e, consequentemente, também com um bom crescimento. Ou seja, empresas que eu entendo que são, no seu cerne, boas empresas, não só pagadoras de dividendo, como boas empresas na sua própria governança e assim podendo até, inclusive, crescer. Antes de mais nada, eu vou fazer aqui um disclaimer bem sucinto. Eu utilizei como critério ações que pagam hoje tem o dividendo yield de no mínimo ali 5%, ou hoje ou para o futuro. Por que isso? Porque a gente vai perceber que algumas dessas empresas elas podem não estar pagando dividendos hoje, mas são empresas que têm o histórico e a perspectiva de pagarem pelo menos esses 5% de dividendos. Mais uma vez, cumpre observar que não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é somente minha opinião, inclusive, assim como os outros vídeos do canal, é uma estratégia que eu sigo em grande parte e, obviamente, cumpre ressaltar que essas não são todas as ações, como eu disse, são só algumas e as que eu entendo não significa que se alguma ação que você gosta, que você tenha ou que você goste de ou que você cogite estudar não esteja aqui, não significa que ela não é uma boa pagadora de dividendo. Como eu disse, eu só fiz uma carteira ilustrativa. Brevemente, cabe trazer também que eu não vou estar trazendo as ações do Bradesco nem do Baneste, que mesmo elas pagando dividendos mensalmente, elas não são necessariamente boas pagadoras de dividendo. Da mesma forma, eu destaco aqui que a Petrobras ela não está nessa lista porque eu não entendo ela sendo uma empresa pagadora de dividendo. Até porque, observando aqui o histórico de pagamento de dividendo da Petrobras, a gente pode ver que, historicamente, ela não é uma empresa que paga dividendos. Aqui pagando praticamente zero. Em um ano ou outro pagando um pouco acima, mas historicamente ela é uma empresa que não procura estar pagando dividendo. E por fim, cabe estabelecer que essas datas elas não são exatas e nem a quantidade de pagamento. Vocês vão ver, eu já posso adiantando, o Banco do Brasil, ele em média paga 5 vezes ao ano, mas no ano passado mesmo ele pagou 8 vezes, em 8 meses diferentes. Ou seja, como a gente está falando de empresas privadas ou empresas até que têm, não necessariamente privadas, mas eles têm uma liberdade para decidir quanto eles vão pagar, quanto por cento dos lucros eles vão distribuir, assim como a data, nada dessas datas são fixas. E dessa forma, como eu estabeleço, a empresa pode estar pagando um mês antes, um mês depois do que ela pagou no ano passado e vice-versa. Então, feitos esses esclarecimentos, eu só vou pedir que, caso você já seja inscrito, obrigado pelo seu apoio, aproveite e deixa o like aqui. E caso você ainda não seja inscrito e você está aqui no canal pela primeira vez, se inscreve, deixa o like, comente aqui o que você quer ver no canal e aproveite e assista os vídeos que eu já fiz aqui também. E é isso, pessoal. Feito essas considerações, vamos direto para o vídeo. Bem, investidores, antes de entrar no mês de janeiro e abordar as primeiras ações, cabe aqui destacar que eu vou estar fazendo uma análise bem superficial das empresas. Caso vocês queiram uma análise mais aprofundada ou abordando mais os múltiplos de cada uma, entra aqui no canal. A maioria dessas empresas já fiz vídeo falando se eu entendo que é oportunidade ou se é uma furada. E se eu ainda não falei de alguma dessas empresas, se inscreva, porque eu eventualmente vou estar falando delas. Bem, então vamos aqui logo para o mês de janeiro. Para o mês de janeiro, eu trouxe as ações do Banco ABC, a ação da Simpar e a ação da ISA-CETEP, a famosa Transmissão Paulista. Bem, a primeira ação que eu trago é a ação do Banco ABC. A gente pode ver aqui brevemente que nos últimos 12 meses tem apresentado um dividendo yield de um pouco mais de 6,5%. E olhando rapidamente para os múltiplos dele, a gente pode observar também que aparentemente está sendo negociado a múltiplos interessantes. Particularmente é um banco que eu não tenho em carteira ainda, mas sim eu entendo que está sendo sim negociado por valores descontados. E é uma empresa que ainda está crescendo muito, até por ser um banco privado, ele tem um potencial de crescimento e, consequentemente, de pagamento de dividendos ainda maior. E dessa forma, ele é uma boa empresa para a carteira de dividendo, porque fora o seu próprio crescimento, o seu dividendo, inclusive dos dias atuais, está sendo sim considerado muito bom, porque um dividendo acima de 5, 6% já é um dividendo que já enche os olhos do investidor. E dessa mesma forma, outro ponto que é muito positivo do Banco ABC, e vocês podem ver na carteira que eu montei, ele paga 4 vezes ao ano. Ou seja, fora tá
pagando um dividendo bem interessante, ele tem um pagamento recorrente ao longo do ano, o que é ótimo para um investidor que busca esse retorno em dividendos. Em seguida, eu trago a ação da Simpar. A Simpar, ela é uma holding, o que se assemelha muito a Itaúsa, a própria Cosan, só que ela está muito mais voltada ao setor de logística. Eu não vou abordar muito a Simpar porque eu já trouxe um vídeo aqui no canal, caso você queira saber mais sobre ela, abra aqui o canal e veja o vídeo que eu abordo. Bem, é uma empresa que, embora apresente um dividendo yield muito atrativo nesses últimos 12 meses de 8,43%, eu entendo que esse é um caso de uma empresa que não é historicamente pagadora de dividendo e esse dividendo, inclusive, não deve se manter para esse próximo 1 ou 2 anos. Por quê? Ela é uma empresa que está se alavancando, ela é uma empresa que está investindo, está em um processo de investimento, mas eu enxergo sim que para o futuro, assim como é a tendência da maioria das holdings, é que passando um momento dela está crescendo, se expandindo, que ela consiga manter sim esse dividendo por volta de 7% até pela própria filosofia da empresa. Bem, fechando o mês de janeiro, eu trago a ação da Transmissão Paulista. Diferente das outras duas, ela é uma empresa que nos últimos 12 meses tem pago poucos dividendos, mas isso é justificado até pela própria filosofia da empresa, que está em um ciclo de retenção de caixa, até para poder estar participando com maior segurança nos próximos leilões de transmissão que vão ocorrer ainda nesse ano de 2023. Mas historicamente é uma empresa que tem sim pago bons dividendos. E essa é a própria filosofia e expectativa da empresa para os anos seguintes. A gente pode ver aqui, inclusive, que o histórico da Transmissão Paulista é de um pagamento médio ali de quase 7%, o que é excelente. Dando sequência, investidores, o próximo mês é o mês de fevereiro. Para o mês de fevereiro, eu só trouxe duas ações que eu entendo que são boas pagadoras de dividendo e são boas empresas sim, pelo menos na minha filosofia de investimento. A primeira ação que eu trago é a ação da BB Seguridade, que tem apresentado nos últimos 12 meses um dividendo yield bem interessante, acima dos 8,4%. O próprio histórico de distribuição da BB Seguridade, a gente pode ver aqui que apresenta uma média de mais de 6%. Obviamente, ela ainda está em um setor perene, que é o setor de seguros, e é uma empresa que tem tudo para continuar crescendo e sim está distribuindo bons dividendos. A segunda ação que eu trago para o mês de fevereiro é a ação da Klabin, que nos últimos 12 meses tem apresentado um dividendo yield de quase 8%. Embora historicamente a média do dividendo da Klabin seja baixa e não esteja dentro do parâmetro que eu estabeleci, na minha filosofia e no meu entendimento, eu acredito sim que a Klabin está passando por esse momento de investimento, que ela está fazendo as obras do Puma 2 para ampliar o seu portfólio, que eventualmente daqui a 2, 3 anos ela se torne um excelente pagadora de dividendo, inclusive podendo manter uma média tranquilamente de 6, 7%. Para além disso, essas duas empresas, tanto a BB Seguridade, como a gente pode ver aqui, pagam em média 2, 3 vezes ao ano. A própria Klabin tem a tendência de pagar 3 ou até 4 vezes ao ano. Entrando no mês de março, podemos ver que agora já temos algumas opções a mais. Inclusive algumas que acredito que muitos de vocês aqui, assim como eu, já têm em suas carteiras. A primeira que eu trago aqui é a Itaúsa, que tem apresentado nos últimos 12 meses um dividendo um pouco abaixo ali da média de 6% que a gente pode estar procurando. Mas o caso da Itaúsa é muito similar, inclusive, ao caso da Klabin, que eu citei agora há pouco, que é uma empresa que está em um momento de investimento, ou seja, ela não está conseguindo distribuir tantos lucros, até porque está investindo e por isso precisa de mais caixa, mas historicamente é uma empresa que tranquilamente consegue pagar acima de 7, 8%. E até por isso é uma empresa que pode sim, para uma carteira de aposentadoria, uma carteira de dividendos, é uma excelente opção sim. Em seguida eu trago o Banrisul, o Banco do Rio Grande do Sul, que nos últimos 12 meses tem apresentado um dividendo yield de mais de 8%. E trazendo até o próprio histórico do banco, a gente pode ver que a média dele é excelente, um banco pagando ali mais de 7%, mas cumpre fazer uma observação aqui. O Banrisul, pelo menos no meu entendimento, eu acredito que ele é um banco que vai sim continuar pagando bons dividendos, ou seja, se você está em busca simplesmente dos dividendos, é uma excelente ação para você. Mas se você espera um pagamento de dividendo assim, como proporcional ao crescimento da empresa, da cotação, eu não acho que esse seja o caso do Banrisul. Até em contraponto com outras ações que eu trouxe aqui inicialmente na lista, o Banrisul eu não espero um crescimento exacerbado dela, mas sim um constante pagamento de dividendo. E eu não poderia deixar de falar do Banco do Brasil, que em março ele começa a sua série de pagamentos ao longo do ano. Nos últimos 12 meses tem apresentado um dividendo yield de quase 10%, obviamente a gente está falando de uma cotação de quase R$44, ou seja, se você conseguiu pegar aqui nas mínimas de R$32, R$31, como eu consegui,
e o meu preço médio é por essa faixa de preço, o dividendo yield é muito maior que isso, é por volta de 13, 14, 15%. E bem, fora o dividendo, é uma empresa que a gente pode ver até pelos seus múltiplos que tem sim a perspectiva de crescimento e, em paralelo, até a própria distribuição de dividendos. Dessa forma, não está sendo falada por todo o mercado à toa, como também uma grande oportunidade para você que gosta sim de receber dividendos. Em sequência, eu trago aqui as ações do Santander, que nos últimos 12 meses tem apresentado um dividendo yield ali de um pouco mais de 6,5% e inclusive com a desvalorização. Até por isso tem apresentado dividendo um pouco mais elevado do que o esperado. Mas embora o momento do Santander atualmente não seja um dos melhores, a gente pode ver que, até desconsiderando esses anos aqui de 2013 e 2014, ele tem uma média de pagamento ali entre 7% e 6% e que se encaixa perfeitamente na estratégia de uma carteira de dividendos. Porque ele sim está em um setor perene, que é o setor bancário, e tem apresentado um pagamento recorrente de dividendos de por volta 7,5%. Finalizando o mês de março, eu trago a ação da Engie, que é uma das ações mais seguras da bolsa, está em um setor muito perene, que é o setor de energia elétrica, e muito embora ela tenha apresentado nos últimos 12 meses um dividendo yield abaixo de 5%, a gente tem que lembrar que é uma empresa que ela já é considerada mais sólida, é uma empresa que não vai ter uma variação muito grande de preço, mas inclusive historicamente a gente vai poder observar que ela é uma empresa que tem uma média histórica interessante ali por volta de 6%. Ou seja, considerando que é uma empresa, como a gente fala aqui, via de regra está mais à prova de crises do que outras empresas que eu trago aqui, ela é uma excelente opção para aquele dividendo seguro e para aquela empresa que não vai ter nenhum pico muito grande do seu crescimento, como também ela não vai estar afundando nas suas cotações. Só para finalizar o mês de março, a gente pode observar aqui que a Itaúsa, via de regra, está pagando 3 vezes ao ano. O Banrisul também aqui estabelecendo um pagamento de 4 vezes ao ano. E o Banco do Brasil, como eu disse no início do vídeo, embora ele em média pague 5, 6 vezes ao ano, no ano de 2022 mesmo ele pagou 8 vezes. Santander da mesma forma pagando aqui 4 vezes em média ao longo do ano e a Engie pagando 3 vezes, ou seja, são boas empresas que estão pagando várias vezes ao longo do ano. Dando sequência, mais uma vez eu trago um mês que tem poucas opções de ações, pelo menos para a minha estratégia, que nesse caso tem a ação do Banco ABC que eu já trouxe e da ação da Vivo, que a gente pode observar aqui que também paga 3 vezes ao ano. Bem, as ações da Vivo, acredito que todo mundo aqui conheça a Vivo, já tenha utilizado seus serviços ou conheça alguém que utilize, ou seja, está em um setor perene, que é o setor de telefonia, mas não é por isso que ela está aqui exatamente pelo seu dividendo yield, que nos últimos 12 meses está ali por volta de 9%. E o próprio histórico da Vivo, a gente pode ver aqui que gira em torno de 6%, 7%. Ou seja, é uma empresa que paga bons dividendos, está em um setor interessante. Eu, particularmente, não tenho carteira, mas não excluo o cenário onde ela possa vir a entrar na minha estratégia. Mas um dos pontos que eu julgo crucial para a Vivo é até o mês que ela distribui dividendo, que, como eu disse, é um mês um pouco mais fraco, que é o mês de abril. Ou seja, se você é uma pessoa que faz questão de estar recebendo dividendos todos os meses, a Vivo pode estar preenchendo esse mês de abril, que é historicamente um pouco mais fraco em comparação à distribuição de dividendos em relação a outras ações. Entrando no mês de maio, nós temos mais uma vez o Banco do Brasil, a Simpar novamente fazendo presença e o Santander. Fora eles, nós temos aqui a Unipar e a Taesa. Bem, a Unipar ficou muito popularizada por ser a queridinha de Luiz Barsi. Acredito que muitos de vocês já conhecem o maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores. E dessa mesma forma, é ele que busca esse retorno de dividendo, essa empresa, que sim é uma das preferidas dele, apresenta nos últimos 12 meses um dividendo ali de quase 20%. Obviamente que se você é um investidor que já conhece pouco o mercado, a gente pode entender que esse não é um dividendo que dá para se manter ao longo do tempo. E até por atuar nessa questão da commodity, ou seja, ela depende de ciclos, tem momentos que ela vai estar pagando mais dividendos, como agora que ela está pagando por volta de 20%, e vão ter momentos que ela não vai estar pagando tanto, quando a sua commodity, que nesse caso é a carbocloro, ela vai estar em baixa. E a gente pode ver bem esse movimento da commodity, momentos em que ela está pagando ali 4, 5 ou até quase nada, mas em momentos que ela tem esse pico aqui pagando 31, 14, 15, 19, fazendo com que tenha uma média ali por volta de 10%, o que já é incrível.
Por isso que eu entendo sim que é uma empresa pré-carteira de dividendo e que é uma excelente pagadora acima de tudo e é uma excelente empresa também. É uma empresa que paga ali em média 3 vezes ao ano, de maneira bem firme e periódica, geralmente não alterando muito. No máximo, 15 dias antes, 15 dias depois da data que normalmente paga. Em seguida, eu trago a Taesa, que é a queridinha de muitos que já investem, principalmente procurando os dividendos, e que nos últimos 12 meses também tem apresentado um dividendo incrível de ali por volta de 18%. Por atuar no melhor subsetor da energia elétrica, que é exatamente o setor de transmissão, a gente pode ver aqui que historicamente é uma empresa que tem uma média de dividendo de incríveis 12%. É uma empresa que paga periodicamente, é uma empresa que paga bem e é uma excelente empresa. Dessa forma, é uma ação que sim, tem que fazer parte de uma carteira de um investidor que busque sim esse dividendo constante e que, obviamente, a Taesa não é uma empresa que eu também entendo que vai disparar nas suas cotações, mas é uma empresa que vai estar sempre distribuindo essa média de 10, 9% de dividendos ao ano. E assim como a Unipar, a gente pode ver aqui que a Taesa paga em média 3 vezes ao ano. Chegando no meio do ano, no mês de junho, podemos ver mais uma vez aqui o Banrisul. Como eu já disse, ele também paga em março, paga em setembro e paga em dezembro. Para além dele, nós temos a Copasa, que a gente pode observar aqui que paga em média 3 vezes ao ano, e a Unipar, que tem uma peculiaridade que dessas ações todas é a única que eu pus na carteira que paga simplesmente uma vez ao ano, e a gente vai entender o porquê disso. A Copasa, assim como a Sanepar, atua no setor de saneamento básico. Enquanto que a Copasa atua no estado de Minas Gerais, a Sanepar atua no estado do Paraná. Bem, a Copasa é uma situação peculiar aqui na minha carteira de dividendos. Por quê? Não é uma ação que eu tenha, comprei logo estabelecer. Nos últimos 12 meses tem pago um dividendo ali abaixo de 4%. E, inclusive, historicamente, a gente pode ver que é uma empresa que tem ali uma média abaixo dos 5% mínimo que a gente procura. Mas qual é a questão da Copasa? A Copasa, ela, fora atuar, como eu disse, em um setor perene, que é o setor de saneamento básico, ela tem apresentado uma grande valorização nos últimos 12 meses, até porque existe uma perspectiva em um curto, médio prazo de uma especulação que a Copasa possa sim vir a ser privatizada. Até pela questão do governo estadual, que com o governador Zema hoje tem uma perspectiva mais liberal quanto a isso. Ou seja, é uma empresa que tem a perspectiva que esse dividendo também aumente, está em um setor perene e tem excelentes múltiplos ali sendo negociado a um preço patrimonial abaixo de 1 e um PL também abaixo de 10 e que, acima disso tudo, como eu disse, ela também está aqui para fechando essa lacuna de um mês um pouco mais fraco. Assim como eu disse no caso de abril, no caso da Vivo, a gente pode observar aqui que no mês de junho temos somente 3 empresas, ou seja, diferente de março, maio, agosto, novembro, que são meses que tem mais empresas pagando, nos meses de fevereiro, abril, junho, setembro, nós temos uma quantidade menor. Ou seja, até por isso, se você é uma pessoa que, mais uma vez, cumpre observar, quer esse dividendo mensal, ainda que seja menor, a Copasa está ali até para quebrar um galho. Em seguida, eu trago a Sanepar, que também já é conhecida e queridinha de muitos de vocês aqui no canal, inclusive é uma ação que eu tenho na carteira, se eu não me engano aqui de cabeça é a minha 6ª maior posição. É uma empresa que paga um dividendo muito interessante, é negociada a múltiplos muito interessantes também, até para o seu próprio crescimento, mas tem sofrido com especulações judiciais e políticas também. A gente pode observar que a Sanepar ela tem apresentado um dividendo yield médio na última década de um pouco mais de 5%, 5,5%, rondando ali a faixa dos 5,5% aos 6%. Mas o que é interessante desse dividendo da Sanepar? A Sanepar, muito devido ao marco do saneamento, que foi uma medida que estabeleceu que até o ano, se eu não me engano, de 2028 e 2030, as empresas do setor de saneamento elas teriam que estar fazendo um investimento muito grande no setor. A Sanepar conseguiu ainda assim, ainda com esses investimentos altos que ela tem feito e que vai continuar fazendo pelos próximos 4, 5 anos, ela ainda tem conseguido distribuir um bom dividendo. E isso a gente pode observar pelo próprio payout da empresa, que embora tenha conseguido pagar cerca de 8% nos últimos anos, simplesmente tem apresentado um payout ali de aproximadamente 21%. E, inclusive, passando esse período de investimentos que ainda deve durar uns bons 3 a 5 anos, é uma empresa que tem tudo para aumentar esse payout e, consequentemente, está pagando os excelentes dividendos. O único grande problema que eu entendo em Sanepar
é a periodicidade do seu pagamento, que a gente pode ver aqui que ela anuncia uma vez ao ano e também paga uma vez ao ano só, sempre pagando aqui nos meses de maio, abril, entre junho, por volta desses 3 meses. Na maioria das vezes a gente pode ver que ela paga realmente em junho. Obviamente é um dividendo bem considerável, até por isso tem apresentado 8% de dividendo yield, mas ainda assim, para alguém que busca um dividendo constante ao longo do ano, esse é o único empecilho da Sanepar. Bem, investidores, para os próximos meses do ano, eu não vou abordar mais nenhuma empresa, porque elas basicamente vão se repetir. Tudo que eu tinha para falar delas nessa análise bem superficial e bem rápida já foi dito. Caso você se interesse em estudar, em analisar se alguma dessas ações cabe na sua carteira, eu indico inclusive o Investidor 10 ou até o Status Invest, que são dois sites que apresentam os múltiplos e resultados das empresas, inclusive a periodicidade do pagamento delas. Então, dê essa pesquisada a mais, não compre nem siga nenhuma estratégia, nem minha, nem de qualquer outro investidor aqui no YouTube. Faça a sua e espero que tenha te ajudado. E a gente pode ver aqui que em julho a gente tem mais um mês que está pagando aqui Banco ABC, Engie, Vivo. Em agosto, mais um mês forte com Itaúsa, BB Seguridade, Klabin, Taesa, Copasa e Unipar. Setembro, Banrisul, Banco do Brasil, que também paga uma bolada em setembro. Santander, mais uma vez Banco ABC, Vivo também pela sua terceira e última vez no ano pagando aqui, Itaúsa, Banco do Brasil novamente em novembro, Klabin também fazendo presente mais uma vez no final do ano, Isacetep, a Transmissão Paulista, pagando pela terceira vez também, e a Copasa voltando a aparecer, a Unipar também, a Taesa e fechando o mês de novembro com o Banco Santander. Para finalizar o ano, nós temos mais uma vez aqui o Banco Banrisul, o Banco do Brasil e a Engie. Bem, foi isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, eu peço que antes de sair você se inscreva, deixe seu like, comente aqui embaixo, viu? E para o mês de maio eu vou estar tentando trazer vídeos mais regulares. E é isso, estou gostando muito do retorno de vocês. E tamo junto, investidor. Até a próxima.